A diversidade de pratos se torna uma verdadeira tentação e fica difícil a gente não cometer aqueles excessos diante de tantas opções deliciosas disponíveis. Esse excesso pode trazer enjoos, sensação de mal-estar, azia e refluxo, que são relacionados aí à tentativa do nosso organismo de absorver tudo isso, né? Também entra aí as bebidas alcoólicas e esses alimentos consumidos geralmente são ricos também em gordura, carboidratos. Mas enfim, como fazer para não abrir mão desses prazeres desse período e evitar essas consequências? Quem vai dar as dicas pra gente é o Dr. Luiz Carlos, ele que é cirurgião do aparelho digestivo, já esteve aqui com a gente em outras oportunidades e a gente achou que era, né, tinha que falar desse assunto com um especialista para orientar. Doutor, seja bem-vindo. Mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, você também cometeu excesso nesse Natal também? Nós cometemos, né? É um período em que o convívio só muda, né? A nossa rotina muda. Então, a nossa dieta é um pouco diferente, como você comentou. Então, invariavelmente, a gente comete alguns excessos nesse período. E aí, quais são as dicas, né? Como é que a gente pode fazer para conseguir esse equilíbrio? Porque a gente não precisa abrir mão dessa convivência. Porque, de fato, é muito difícil você estar presente nesses ambientes e acabar não beliscando aqui, não comendo uma comida mais pesada, ou então bebendo um pouquinho mais do que o seu costume. Como fazer, doutor? Bom, primeiro, realmente, o que é mais adequado é você tentar manter, não vou dizer talvez o equilíbrio, mas um pouco da sua rotina em alguns dias, tá certo? É uma sugestão. E escolher aquele dia em que você vai poder fazer um excesso a mais, né? A grande questão, como você comentou, é que isso pode trazer alguns desarranjos dentro do próprio trato digestivo, né? E exacerbar naquelas pessoas, naqueles pacientes que já têm alguma disfunção, como a doença do refluxo que você citou. Então, saber equilibrar e escolher o dia em que eu vou poder fazer um exagero nisso ou naquilo, eu acho que é a melhor dica nesse momento. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. E aquelas pessoas que já se preparam para esses excessos nesse período? Tipo, não vou fazer uma dieta, né, vou fazer uma limpeza aqui no meu organismo já para preparar para esse período. Isso é bacana ou não? Acaba sendo essa coisa só pontual? Eu acho que você destacou bem a questão de ser uma coisa pontual. O ideal era que isso fosse uma rotina, né? Porque o fim de ano, os excessos, eles aumentam, né? Mas existem aqueles períodos do ano em que você tem várias situações de excesso. Então, o ideal é que você venha trazendo isso. Aquela ideia de você se preparar para o fim de ano, talvez não seja bom, porque você acostuma seu organismo com uma coisa e depois você vai, vamos dizer assim, superutilizá-lo sem que ele esteja preparado para isso. Agora, esse consumo, como eu disse, a questão de não ser a sua rotina, de ser um consumo pontual devido ali às circunstâncias, mas ele pode se desencadear doenças, mesmo sendo esse consumo pouco desse período? Pode. Algumas doenças, as mais comuns, vamos dizer assim, uma infecção intestinal, uma desorganização intestinal, hoje muito comum alterações de flora intestinal e pode exacerbar situações de refluxo, situações ligadas a doenças da via biliar, cálculo da via biliar, esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Então, isso pode ser desencadeado por esse excesso de alimentação e de consumos extras no fim de ano. Em relação ao consumo de bebida, doutor, nesse período, o que é que isso traz, né, de transtorno para o nosso organismo, ainda mais quando vem associada a questão do aumento também de comidas mais gordurosas, mais saturadas? A ingestão de bebida alcoólica, por exemplo, ela quando você analisa do ponto de vista médico, você tem que se preocupar com o seu fígado, né? Então, é comum você ter alterações hepáticas nesse período por conta dessa situação, certo? Porque algumas pessoas acabam exagerando nisso. Então, é bom ter cuidado com essas condições. Não vou dizer que você vai ter doenças graves, mas pode ter alterações sim. Em relação a automedicamento, né? Eu conheço algumas pessoas que, por exemplo, quando vão beber, de repente tomam um remédiozinho para o fígado, né? Tem o tal do Engov, tomam esse tipo de medicamento para se preparar para beber um pouco a mais.
Isso é bom para o organismo ou pode trazer algum malefício, doutor? Dizer que vai trazer malefício não é o certo. Eu acho que a pessoa tem que entender que isso não lhe dá direito de exacerbar na bebida, porque de qualquer forma o exagero para algumas pessoas vai trazer problema, mas para outros pode trazer problemas mais sérios. Tá certo. Tem gente que diz assim, vai ser eu beber aqui me hidratando, tá tendo sempre alternando aqui um copo de bebida, um copo de água. Isso pode ajudar também? Era uma coisa que eu ia comentar, né? O importante nesses períodos, principalmente no que diz respeito à bebida alcoólica, a hidratação é essencial. Porque o álcool, de certa forma, ele promove uma desidratação, certo? Ele aumenta a diurese da pessoa, do indivíduo, e ele ingerindo água durante o consumo pode minimizar os efeitos da bebida alcoólica. Então essa é uma alternativa. Essa é uma alternativa de boa, é uma dica boa. Tá certo. Agora uma outra pergunta. A gente sabe que nesse período também coincide, né? A gente acaba comendo mais, bebendo mais e se exercitando menos. Tem muita gente que viaja, não tem mais acesso, não mantém a sua rotina de atividades físicas. Isso pode prejudicar também o todo, doutor? Uma coisa que é importante, a gente tentar nesse período manter essa rotina nossa do dia a dia. Realmente a gente se exercita menos, a gente acaba dormindo mais tarde, dormindo mal, e realmente a gente fica mais cansado, mais exausto. Mas a atividade física, ela ajuda na prevenção desses desequilíbrios do trato digestivo. A atividade física, a ingestão de água na quantidade adequada são importantes nesse período. Em relação a uma dica agora para a meninada, para as crianças, que a gente sabe que elas não têm, logicamente, problemas do excesso de bebida alcoólica, mas têm do excesso de comida. E aí entra muitos doces nesse período, né? Tem que ter algum cuidado especial também para que as crianças não adoeçam, doutor? Da mesma forma que o adulto, o interessante, Shirley, é que se mantenha a moderação. O exagero, ele vai levar a alguma desregulação ou alguma disfunção, seja qual for a idade. Então, o ideal é que a gente consiga controlar as crianças, até porque a gente tende a liberar um pouco mais, criança pode comer de tudo, pode exagerar, e isso de fato pode trazer algum transtorno para ela no que diz respeito ao aparelho digestivo. Então, doutor Luiz, só para a gente encerrar, eu acho que a dica que fica sempre e que vale para quase tudo na nossa vida é o equilíbrio. Sempre. Tá certo, doutor? Equilibrar a ingestão de comida, bebida, muita água e exercício físico. Tá certo, doutor Luiz. Tá aí algumas dicas, a gente sabe. E eu acho que também você não ficar tão tenso com aquela situação, né? Porque também eu acho que o nosso psicológico influi, né? Se você fica muito se cobrando o tempo todo. É interessante isso, você tocou num ponto interessante. Aproveite o momento, certo? Isso é importante, exagerar um pouco é um direito que a gente tem, lógico, tentando sempre manter o equilíbrio. Tá bom, doutor Luiz. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, filho. Excelente ano de 2024, senhor. Muitas todos nós. Muita saúde, todos principalmente, que é isso que todo mundo almeja. O resto a gente dá jeito pra tudo. Não é isso? Obrigada pela fundamental. Tá certo. Obrigada pela sua participação.